Olá, que bom ter você de volta ao nosso canal. Ou, se essa é a primeira vez que nós nos encontramos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você já ouviu alguém dizer que espiritismo é coisa do demônio? Ou que espíritas adoram espíritos? Talvez já tenha escutado que médiums são pessoas com poderes sobrenaturais ou que o espiritismo é apenas uma religião cheia de rituais. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante: os mitos e equívocos mais comuns sobre o espiritismo. Vamos separar fatos de ficção e descobrir o que essa filosofia, ciência e religião realmente ensina. Sou Wilson Lopes e convido você a deixar de lado, por alguns minutos, tudo o que você já ouviu falar sobre o Espiritismo. Vamos explorar juntos, com a mente aberta e o coração receptivo, os conceitos fundamentais dessa doutrina, que tem transformado vidas há mais de 160 anos. Quem sabe você não se surpreenda com o que vai descobrir. Um dos conceitos mais mal compreendidos do Espiritismo é, sem dúvida, a mediunidade. Filmes de terror, séries de TV e até mesmo algumas religiões criaram uma linguagem distorcida do que realmente significa ser médium. Vamos começar com uma definição clara. Mediunidade não é um poder sobrenatural ou um dom mágico. Na verdade, segundo o Espiritismo, a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, presente em diferentes graus em praticamente todas as pessoas. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec define, no item 159, toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Isso significa que a mediunidade não é algo sobrenatural ou místico, mas uma capacidade natural de percepção e comunicação com o mundo espiritual, assim como os nossos 5 sentidos nos permitem perceber o mundo físico. O que diferencia o espiritismo das práticas místicas ou supersticiosas é justamente sua abordagem racional e científica da mediunidade. Kardec, que era um educador e cientista, aplicou o método científico ao estudo dos fenômenos mediúnicos, observando, classificando e verificando as comunicações através de critérios rigorosos. Um outro equívoco comum é pensar que os médiuns espíritas incorporam espíritos, como vemos em algumas religiões de matriz africana. Na verdade, no espiritismo, o que ocorre é uma sintonia vibratória que permite a transmissão de pensamentos e energias,
sem que o médium perca a sua consciência ou a sua identidade. É importante destacar que, na visão espírita, a mediunidade não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para o bem, para o consolo e para o aprendizado. Como ensina em o Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Isso significa que a mediunidade não deve ser comercializada ou usada para fins de vaidade pessoal, mas coloca a serviço do próximo, como uma ferramenta de auxílio e esclarecimento. Um outro tema frequentemente mal compreendido é o passe espírita. Muitos o veem como algo místico ou mágico, uma espécie de ritual com poderes sobrenaturais. Mas o que diz o Espiritismo sobre isso? O passe, na visão espírita, é simplesmente uma transmissão de energias benéficas ou fluidos de uma pessoa para outra e com o auxílio dos espíritos. É um processo natural, baseado em leis físicas e espirituais, e não um ritual mágico ou religioso. Em A Gênese, Kardec explica o princípio por trás das curas espirituais. O princípio da ação magnética ou curadora reside no fluido vital, modificado segundo os indivíduos que o transmitem. Esse fluido, pela vontade de se fazer o bem, pela prece e pela confiança em Deus, pode adquirir qualidades poderosas e reparadoras. O que isso significa em termos práticos? Significa que o passe é uma forma de magnetismo, uma transferência de energias vitais que pode ajudar a reequilibrar o organismo físico e espiritual de quem o recebe. Não é uma cura milagrosa, mas um auxílio energético que complementa e nunca substitui os tratamentos médicos convencionais. É importante desmistificar também a ideia de que o passista, aquele que aplica o passe, tem algum poder especial. Na verdade, qualquer pessoa com boa vontade, equilíbrio e conhecimento pode ser um instrumento para a transmissão dessas energias. O verdadeiro poder curativo vem dos espíritos superiores e da própria força vital universal, não do passista em si. Outro ponto fundamental: o Espiritismo não promete curas milagrosas ou instantâneas. A saúde, na visão espírita, é um equilíbrio complexo entre o corpo e espírito. E muitas vezes as doenças têm raízes em questões espirituais profundas, relacionadas a provas necessárias ou às expiações. Como nos explica o Evangelho segundo o Espiritismo, a saúde do corpo depende muitas vezes da saúde da alma. Isso significa que o verdadeiro processo de cura envolve não apenas o reequilíbrio energético, mas também a transformação moral e espiritual do indivíduo. Estava escrito, era o meu destino, não tinha como ser diferente. Quantas vezes já ouvimos essas frases? Existe um destino pré-determinado para cada um de nós? O Espiritismo acredita em destino? Este é outro conceito frequentemente mal compreendido. Muitos pensam que o Espiritismo, ao falar de reencarnação e planejamento reencarnatório, defende um determinismo absoluto, onde tudo já estaria escrito. Mas a realidade é bem diferente.
Em O Livro dos Espíritos, na questão 853, Kardec pergunta assim: o homem tem o livre arbítrio de seus atos? E a resposta dos espíritos é a seguinte: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E o que isso significa? Significa que no Espiritismo não existe um destino rígido e imutável, mas sim um planejamento reencarnatório que estabelece as linhas gerais da nossa existência, onde nasceremos, quem serão nossos pais, quais serão nossas principais provas e expiações. No entanto, a forma como enfrentaremos essas situações, as escolhas que faremos diante dos desafios, isso depende inteiramente do nosso livre-arbítrio. É como se a vida fosse uma viagem. O ponto de partida e o destino final podem estar definidos, mas o caminho exato que percorreremos, as paradas que faremos, as paisagens que apreciaremos, tudo isso depende das nossas escolhas ao longo do percurso. Essa visão equilibrada entre determinismo e livre-arbítrio é uma das contribuições mais valiosas do Espiritismo para a nossa compreensão da vida. Ela nos liberta tanto do fatalismo paralisante, nada do que eu faça importa, tudo já está escrito, quanto da angústia da liberdade absoluta. Estou completamente sozinho em minhas decisões. Como nos explica Emmanuel, através do nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier, o destino é um conjunto das provas necessárias ao nosso aprimoramento espiritual, mas o modo de enfrentá-las pertence ao livre-arbítrio de cada um. Essa compreensão nos convida a uma postura ativa e responsável diante da vida. Não somos vítimas passivas de um destino cruel, nem somos totalmente livres das consequências de nossas escolhas anteriores. Somos, sim, protagonistas de nossa própria evolução, co-criadores de nossa jornada espiritual. Um dos maiores equívocos sobre o Espiritismo é vê-lo apenas como uma religião, ignorando seu aspecto científico e filosófico. Na verdade, Allan Kardec definiu o Espiritismo como um tripé: ciência, filosofia e religião. Como ciência, o Espiritismo estuda os fenômenos mediúnicos e as leis que regem as relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Kardec aplicou o método científico de observação, hipótese, experimentação e conclusão ao estudo desses fenômenos. Em A Gênese, ele afirma: o Espiritismo, procedendo da mesma forma que as ciências positivas, não admite nenhuma teoria que não seja baseada na observação. Isso significa que o Espiritismo não pede fé cega, mas convida ao estudo, à análise crítica e à verificação pessoal. É uma abordagem racional da espiritualidade que busca compreender os fenômenos espirituais através da razão e da observação. É interessante notar que muitos cientistas renomados investigaram e confirmaram a realidade dos fenômenos espíritas. Entre eles podemos citar Sir William Crookes, físico e químico britânico,
descobridor do elemento químico tálio, membro da Royal Society, que investigou e documentou fenômenos mediúnicos com rigor científico entre 1870 e 1874. Camille Flammarion, astrônomo francês, fundador da Sociedade Astronômica da França, que, além das suas contribuições à astronomia, dedicou-se ao estudo dos fenômenos espíritas e escreveu obras importantes sobre o tema, como O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Charles Richer, médico fisiologista francês, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1913, pela descoberta da anafilaxia e soroterapia, que investigou extensivamente os fenômenos mediúnicos e cunhou o termo metapsíquica para o estudo científico desses fenômenos. Hoje, pesquisas em áreas como física quântica, neurociência, psicologia transpessoal têm encontrado pontos de convergência com alguns princípios espíritas, como a não localidade da consciência e a influência do pensamento sobre a matéria. Como disse o próprio Kardec, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Chegamos ao final da nossa jornada. Espero que essas reflexões tenham ajudado a esclarecer alguns dos equívocos mais comuns sobre o Espiritismo. O que descobrimos? Que a mediunidade não é um poder sobrenatural, mas uma faculdade natural do ser humano. Que os passes não são rituais mágicos, mas transmissões de energia baseadas em leis naturais. Que não existe um destino rígido, mas um equilíbrio entre planejamento reencarnatório e livre-arbítrio. E que o Espiritismo não se opõe à ciência, mas busca estudar os fenômenos espirituais de forma racional e metódica. O Espiritismo nos convida a uma espiritualidade consciente, que não nega a razão, nem impede fé cega. Uma espiritualidade que nos ajuda a compreender melhor a vida, a morte e o propósito de nossa existência. Se algo do que conversamos hoje despertou a sua curiosidade, eu o convido a conhecer mais. Leia as obras básicas de Allan Kardec, visite um centro espírita, participe de grupos de estudo online, forme sua própria opinião, baseada no conhecimento e na experiência pessoal. Como disse o próprio Kardec, o Espiritismo será científico ou não sobreviverá. Esta é uma doutrina que não teme o progresso do conhecimento, mas o celebra como parte do plano divino para a evolução da humanidade. O meu muito obrigado por vocês estarem aqui comigo e até o nosso próximo encontro.